Muito bom dia para você aí de casa, terça-feira, sua linda 24 de julho. Começamos agora mais uma edição do RF com você para todo o Brasil. E tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então olha só. Em novo caso, o modelo morre após aplicação de Metacril nos glúteos. Cavalo pintado por crianças gera polêmica em Brasília. 60% dos brasileiros recorrem a bicos para complementar a renda. Diminui empregos na área de aviação. E INSS lança portal online para evitar filas no serviço. O RF com você está apenas começando. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você tudo sobre a estrutura dos cabelos e como descobrir qual o tratamento ideal para recuperar os fios, viu? A hairstylist Jô Nascimento vai estar aqui e responder todas as dúvidas ao vivo. Tem alguma pergunta para Jô Nascimento? Então já pode mandar no nosso WhatsApp, já está na tela, 19971024854. Pode fazer a sua selfie também bem bonita assistindo aqui o RF com você e me mandar, viu? Não esquece do seu nome e também a cidade. Vamos fazer a primeira pausa, na sequência tem as principais notícias do dia. O principal, os fios de cabelos. Eu vou fazer uns testes, vou ensinar você a fazer um teste aí na sua casa, basta você ter um recipiente com água, isso mesmo, você vai colocar o seu fio de cabelo, aí você vai saber se ele precisa de hidratação, nutrição ou reconstrução. É muito interessante, viu? É daqui a pouco. Vamos ver então a previsão do tempo, pode colocar na tela. Em Limeira, interior de São Paulo, dia de muito sol por aqui, com mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Campinas, dia ensolarado também, com mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Brodowski, interior paulista, também dia ensolarado, com mínima de 13 e máxima de 27 graus. Agora as notícias. Um homem foi morto com tiros de fuzil dentro de um carro blindado no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Os criminosos dispararam pelo menos 70 vezes contra o veículo da vítima. A blindagem não segurou tantos tiros, quase 70, todos de fuzil. Cláudio Roberto Ferreira, o Galo, estava sozinho no carro. Ele foi baleado e morreu. O criminoso era condenado a 65 anos de prisão por um assalto a banco há 10 anos, que deixou 3 pessoas mortas. Cláudio tinha acabado de estacionar quando foi fechado por 2 carros escuros, um na frente e outro atrás. Os atiradores desceram e dispararam várias vezes, pelos 2 lados. No chão, pelo menos 2 tipos de cápsulas. Esta mais larga é capaz de perfurar uma chapa de aço de mais de 1 centímetro. No bagageiro, malas e muitas bolsas. Dentro, roupas, tênis e bonés. Algumas peças pareciam novas, ainda estavam com as etiquetas das lojas. Pela condição dele de procurado, né? Então ele não tinha uma residência fixa, vivia em hotéis, casas por aí que poderia acolher numa noite. É por conta disso da mala dele no carro dele. As peritas abriram os forros das portas, mas não encontraram nada. Galo é um dos chefes da organização criminosa. Ele foi preso em 2015. Um ano depois, foi solto por decisão do Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro, outra execução aconteceu na mesma região. Wagner Ferreira da Silva, gerente da mesma organização criminosa na Baixada Santista, foi morto em frente a um hotel. Tudo foi flagrado pelas câmeras de segurança. Às 8h42 da noite começa a correria e os tiros, todos de fuzil e a queima-roupa. Mais de 30 disparos. Wagner estava sendo procurado por envolvimento nas mortes de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, dias antes. Os 2 também eram líderes do mesmo grupo e foram executados em uma reserva indígena no Ceará. E olha, gente, aconteceu de novo sim. Uma modelo morreu no Rio de Janeiro após a aplicação de Metacril no bumbum. Maiara Silva dos Santos, de 24 anos, passou por um procedimento estético na sexta-feira. Uma mulher ainda não identificada teria injetado Metacril nos glúteos da jovem. Foi em um apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Horas mais tarde, ela passou mal e foi socorrida pelo SAMU para uma unidade de saúde municipal na mesma região. Em nota, foi informado que Maiara estava com quadro de parada cardiorrespiratória.
Foi submetida a manobras de ressuscitação, mas mesmo assim não resistiu. Como era uma morte suspeita, o corpo foi encaminhado ao IML, como determina a legislação. O conteúdo dos depoimentos de parentes e amigos da modelo não foi revelado pela polícia. Ainda não se sabe a quantidade da substância que teria sido aplicada em Maiara. A modelo vivia há 9 meses no exterior. Aguardava a chegada do namorado estrangeiro para se casar no Brasil. E os dois embarcariam em outubro de volta para um país ainda não divulgado. Os 2 celulares da vítima estão desaparecidos desde sexta-feira. Em uma gravação de áudio, uma amiga da vítima disse que foi a segunda vez que a mulher passou pelo procedimento. Ela já tinha feito o procedimento uma vez, então foi a segunda vez. Daí ela ter dado 2 paradas cardíacas na cara de uma mulher. Em uma conversa com outra amiga via aplicativo de mensagens, Maiara disse que também ia fazer 2 cirurgias plásticas, no nariz e nos seios. Parentes confirmaram que elas estavam marcadas para esta terça-feira. A modelo ainda comentou a morte da bancária Lilian Calisto, que passou pelo mesmo tipo de procedimento estético feito pelo médico Denis César Barros Furtado, o doutor Bumbum. Não dá nem para acreditar, né? E não param de aparecer novas vítimas. O doutor Bumbum, o médico Denis Furtado, foi transferido de presídio. A necrópsia realizada no corpo da bancária Lilian Calisto não foi capaz de apontar a causa da morte. Os legistas pediram exames complementares para o laudo final. Médicos acreditam que a causa provável da morte seja uma embolia pulmonar ou uma trombose coronariana causada pelo metacril. A resolução da Agência de Vigilância Sanitária de 2004, que regulamenta o uso da substância, libera apenas o uso de pequenas quantidades e não na região dos glúteos. No dia 20, Lilian foi atendida pelo médico Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, nesta cobertura no bairro da Barra da Tijuca e recebeu aplicações nos glúteos de 300 mililitros da substância. Lilian passou mal, foi hospitalizada, mas morreu depois de 4 paradas cardiorrespiratórias. O médico Denis Furtado deve ser ouvido mais uma vez pela polícia. Há uma série de contradições apresentadas por ele nos 2 depoimentos prestados e na entrevista coletiva dada na Delegacia de Polícia Civil. Denis foi transferido para o presídio Bangu 8, onde está o ex-governador Sérgio Cabral. A mãe dele, Maria de Fátima Furtado, e a namorada Renata Fernandes Cirne também foram transferidas para o complexo de Jericinó. Em Brasília, uma polêmica, e não é com a política não, viu? É que um cavalo foi pintado por crianças durante uma atividade na hípica e a imagem que percorreu as redes sociais causou a maior confusão. Foram muitas críticas depois que esta foto foi divulgada nas redes sociais. O cavalo aparece todo pintado. Muito sem cabeça a pessoa para fazer um negócio desse. Eu acho não tem lógica. Pelo menos 6 crianças aparecem nas imagens. O cavalo é branco e está parado, enquanto os meninos e as meninas passam tinta nele com as mãos. O animal é pintado praticamente até o pescoço. A ideia dos instrutores era aproximar as crianças que participavam de uma colônia de férias dos animais. Logo depois que a foto do cavalo todo pintado foi divulgada, integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB denunciaram o caso. Nós tentamos o tempo todo incentivar consciência ambiental, respeito à vida, respeito à dignidade dos animais, e esse trabalho é uma desconstrução de tudo isso. A escola de equitação afirmou que o objetivo da atividade era passar para as crianças noções básicas do animal e que um laudo técnico atesta que a tinta que foi usada era inofensiva. O cavalo foi lavado depois da pintura. Os fiscais do IBAMA foram até o local e não constataram maus tratos. Os responsáveis pela escola foram apenas notificados. Me parece que não houve condições de maus tratos, mas está aguardando ainda um parecer da hípica para verificar se vai ocorrer algum processo administrativo, alguma notificação para que a hípica tome providências e que não faça mais esse tipo de atividade ou pelo menos norteie ela adequadamente.
E já chega a 60% o percentual de brasileiros que transformaram a atividade extra para conseguir dinheiro em função principal. A maior parte dos trabalhadores teve que arrumar um bico para pagar as contas. Ricardo é vendedor em uma empresa de colchões. Por conta da crise, as vendas caíram e a renda dele também. No ano passado, decidiu trabalhar como motorista de aplicativo. O que era um bico se tornou a principal fonte de dinheiro da casa. 70% hoje da parte da minha renda vem da parte de dirigir como motorista por aplicativo. É a mesma situação da Alessandra. Ela trabalha numa corretora de imóveis. Aos finais de semana, usava o tempo livre para fazer bolos e doces. Deu tão certo que quase metade do que ela ganha por mês vem das encomendas. Se eu abrir mão de um, acho que a minha renda diminui bastante, então eu prefiro manter os dois. Pesquisa feita em todas as capitais do país mostrou que aumentou a quantidade de brasileiros que dependem de bicos. A pesquisa mostrou ainda que 77% dos brasileiros não sentiram melhora na economia. 83% cortaram gastos para driblar a crise, principalmente em refeições fora de casa, calçados, alimentos e lazer. O ideal é que ele tenha 3 fontes de renda e de preferência de mercados distintos, porque um não depende do outro, ou seja, ele diversifica as suas fontes de renda. E olha, no Rio de Janeiro, bandidos se hospedaram em um hotel para vigiar um estabelecimento comercial alvo dos criminosos. Olha só como foi a ação. Imagens de câmeras de segurança flagraram um dos crimes do bando. Depois de assaltarem uma churrascaria, 2 integrantes da quadrilha roubam um carro na porta do estabelecimento. A vítima é rendida e os criminosos fogem. Segundo a polícia, o crime foi planejado nos mínimos detalhes. Dias antes da invasão à churrascaria, o bando teria se hospedado num hotel próximo para vigiar a rotina do estabelecimento. Ficou claro que eles sabiam toda a logística do restaurante. Foi numa segunda-feira, o proprietário desse restaurante é proprietário de outros restaurantes também, e era exatamente o dia em que havia toda a movimentação da quantia arrecadada no final de semana. Alisson Jorge de Oliveira Arruda foi preso depois de montar uma farsa para fugir do radar da polícia. Logo após invadir um restaurante junto com comparsas na zona oeste do Rio, o criminoso foi à delegacia e registrou o roubo deste carro, que ele alugava para trabalhar num serviço de aplicativo de transporte. O automóvel havia sido utilizado pela quadrilha na ação criminosa e abandonado no local do crime, mas um descuido do motorista colocou tudo a perder. O criminoso esqueceu a carteira dentro do carro. Alisson é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos a restaurantes badalados da Barra da Tijuca e bairros próximos. Outros 4 integrantes do bando continuam foragidos. E mais um motorista por aplicativo foi morto durante um assalto. Colegas de trabalho protestaram após o crime que aconteceu em Porto Alegre. O barulho foi a forma escolhida para protestar. Motoristas que trabalham cadastrados em aplicativos de celular fizeram carreata em Porto Alegre após a morte de um colega. A cada momento que a gente vai pegar um passageiro, a gente tem que cuidar, a gente monta grupos para tentar se corresponder em caso de emergência. Sidney Moreira da Silva, de 41 anos, morava em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, e fazia corridas pelo aplicativo há 8 meses. A última solicitação de passageiro foi registrada na sexta-feira às 6 da tarde. No domingo, o corpo foi encontrado nesta estrada de terra em Viamão, cidade vizinha. O carro estava distante 16 quilômetros. De acordo com a associação que representa esses motoristas, em média, são registrados 3 assaltos por dia aqui em Porto Alegre. No caso de Sidney da Silva, a polícia suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. No momento do crime, a vítima atendia um cliente. O criminoso faz com que a vítima venha até a presença dele, né? Então isso seria uma facilidade que pode estar gerando esse tipo de crime. Agora, olha essa, um ladrão vestido como judeu ortodoxo praticou uma série de assaltos em São Paulo. Ele invadiu até a casa de um rabino. Nem mesmo as grades, a cerca elétrica e as câmeras afastaram o ladrão. Segundo o porteiro do prédio em Higienópolis, área nobre de São Paulo, ele estava vestido como um judeu ortodoxo.
O homem aparece subindo no elevador usando um quipá, pouco antes da 1h30 da tarde do último sábado. Ele invade a casa deste rabino. A família estava fora de São Paulo. Os ladrões abriram e reviraram todas as gavetas. Nem o quarto das crianças escapou. Eu imagino que devem estar procurando dinheiro. Acho que não acharam grande coisa aqui, não. Eles pegaram alguns relógios das crianças. Pegaram também este chapéu do rabino, flagrado na cabeça do ladrão 20 minutos depois do crime. Na rua, o homem anda tranquilamente, como se estivesse a caminho da sinagoga. O mesmo homem surge calmo e disfarçado na portaria deste prédio no Itaim, bairro também nobre da capital paulista. Diz que veio buscar documentos no apartamento de um amigo judeu. O porteiro interfona e avisa que não há ninguém em casa. O golpista diz que está com as chaves e consegue entrar. No elevador, aparece ao lado de um rapaz de boné que seria um cúmplice. O dono do imóvel também estava viajando. No boletim de ocorrência, ele informa que foram roubados 500 euros. Uma trauma para todo mundo. Ninguém viu ele saindo. Simplesmente ele entrou, fez o que queria e saiu. Bom, e voltando para o interior de São Paulo, você sabe quais são as ruas e avenidas campeãs de multas em Campinas? Um levantamento mostrou os pontos onde mais se multa na cidade. A John Boy Dunlop é pelo 5º ano seguido a avenida campeã em multas. De janeiro a dezembro do ano passado, foram 57.396 registros, segundo a INDEC. O número é 10% do total de multas aplicadas em Campinas em 2017. Quem dirige com frequência pelo local conhece bem quais as infrações mais cometidas no dia a dia. Semáforo vermelho e radar, cara. Radar, porque é muito radar, né? Vem 40, 50, 60 e vem mudando, né? É avanço de sinal vermelho e excesso de velocidade. É muita falta de placas, né? Avisando. Mas também cobra melhorias na sinalização e no asfalto. Várias opções aí, tem vários aspectos aí na John Boy. Veja bem, se o motoqueiro está andando no corredor e um carro vai desviar de um buraco, aquele motoqueiro não vai estar atento que aquele motorista de carro está desviando do buraco. A hora que ele der aquele desvio do buraco, vai pegar na moto. E a falta de sinalização também na John Boy, que deixa a desejar, a prefeitura, parece que a John Boy está meio abandonada também. Tem vários buracos, tem vários aspectos que pode causar um acidente. Se você tirar uma análise aí, você vai ver que 80% dos acidentes, 40% são motoqueiros acidentados, 40% são pedestres atravessando a ciclovia. É onde causa os acidentes. A Avenida Doutor Heitor Penteado ocupou o 2º lugar do ranking, com 32.379. Já o túnel Joá Penteado é o 3º lugar de Campinas, onde os motoristas mais são multados. Foram 31.379 infrações em 2017. No geral, Campinas aplicou mais de 576 mil multas. A arrecadação resultou em cerca de 48 milhões de reais aos cofres da INDEC. A empresa afirma que o dinheiro arrecadado foi utilizado em projetos na área de educação, fiscalização, sinalização e planejamento de mobilidade urbana. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Nas notícias, um homem foi preso com cápsulas de cocaína no estômago no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, aqui no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, o jovem de 20 anos tentou embarcar para Paris. Ele foi indiciado por tráfico internacional de entorpecentes e encaminhado ao 2º distrito. A Polícia Federal ainda informou que o suspeito demonstrou nervosismo ao responder algumas perguntas e, por isso, a corporação usou um detector de substância que deu positivo para a cocaína. O jovem confessou que estava com 100 cápsulas. A pena para tráfico internacional de drogas é de 5 a 15 anos de prisão e multa. E um desempregado de 21 anos foi preso na tarde de ontem após furtar um Fusca, atingir uma motocicleta durante a fuga e se esconder em um matagal. Segundo a Guarda Civil Municipal, o furto ocorreu no Jardim do Lago. Uma equipe fazia patrulhamento pela via Antônio Cruanes Filho quando viu o Fusca, que tinha características semelhantes às do veículo furtado. A viatura se aproximou e o motorista começou a fugir. Durante a perseguição, o Fusca acertou uma motocicleta e o piloto sofreu escoriações leves com a queda. Mesmo com a batida, o motorista manteve a fuga. E quando acessou a rua Silvino de Castro, um pneu do veículo estourou.
O jovem correu a pé para uma área verde no Jardim Glória e ficou escondido por cerca de meia hora. Os guardas conseguiram localizá-lo após cercar o local. O suspeito foi levado para o plantão da Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Mudando de assunto, o mercado de aviação encolheu. Muitos funcionários já foram demitidos e a explicação para isso está no preço do combustível. Vamos ver. Marcos é piloto de avião, tem emprego e salário fixos, mas está preocupado. Meus amigos, em geral, a maioria, cerca de 50%, isso pode ter certeza, de 2 anos para cá estão todos empregados. O motivo dessas demissões é a queda nas viagens de aviões particulares por causa do alto preço dos combustíveis. No Aeroclube de Goiânia, segundo o polo de manutenção de aeronaves do país, as viagens diminuíram 35% este ano. No Brasil inteiro, o consumo de gasolina de aviação reduziu 10%. E com razão. Em Goiânia, a gasolina azul, que é a de aviação, custava R$ 6,10 em agosto do ano passado. Subiu para R$ 7,30 em junho deste ano. E agora está R$ 8,15 o litro. E essa alta é em todo o país. Belém, por exemplo, vendia a gasolina azul a R$ 7,60 em julho do ano passado. Agora vende a R$ 9,19 o litro. As oficinas não têm avião para fazer manutenção, tem que dispensar o mecânico, né? A grande preocupação é com as viagens de UTIs aéreas. O plano de saúde ele vai buscar o que está mais barato. Então ele começa a fazer um leilão de preços e com isso está contando tempo para essa vida que está lá aguardando para ser feita a remoção. E quem acha que esse é um problema só de quem usa a aviação executiva está muito enganado. Hoje o combustível representa até 43% do custo de uma empresa que realiza voos comerciais, por exemplo. Se o caminho continuar esse, as passagens aéreas devem ficar ainda mais caras. Tudo está atrelado ao dólar na aviação, ou seja, então é de interesse geral a questão dessa precificação dos combustíveis que há muito tempo está se debatendo. Quem esse ano foi para as férias de avião, talvez ano que vem tenha que ir de ônibus. Bom, e uma nova pesquisa revela as preocupações dos eleitores brasileiros e serve como referência de prioridade ao próximo presidente. Vamos ver o resultado. O Instituto perguntou qual o nível de preocupação em relação ao desemprego. 49% responderam que estão muito preocupados em ficar desempregados ou não conseguir trabalho. 15% razoavelmente preocupados, 18% se sentem pouco preocupados e outros 18% não demonstraram preocupação. Os eleitores também foram ouvidos sobre segurança pública. 85% dos entrevistados se preocupam muito em sofrer um assalto ou algum tipo de violência pessoal. 10% razoavelmente preocupados. Já 2% estão pouco preocupados e 3% se consideram nada preocupados. Ainda sobre o mesmo assunto, os entrevistados também responderam sobre a preocupação de perder algum parente ou pessoa próxima para a violência. 87% se sentem muito preocupados, ou seja, a maioria. 9% estão razoavelmente preocupados. 2% se consideram pouco preocupados e outros 2% se sentem nada preocupados. Os entrevistados também responderam sobre economia e a possibilidade de aumento da inflação nos próximos 4 anos. 66% se sentem muito preocupados, 18% razoavelmente preocupados. Já 7% estão pouco preocupados e 9% se sentem nada preocupados. A pesquisa quis saber também se o brasileiro está preocupado com a corrupção no próximo governo. 78% disseram que sim, muito preocupados. 12% razoavelmente. 4% se preocupam pouco com esse assunto, já 6% não estão preocupados. Sobre saúde, a pergunta foi: como você avalia a sua preocupação de que piorem as filas para exames e consultas em hospitais públicos? 70% dos entrevistados se sentem muito preocupados. 15% razoavelmente. 5% das pessoas ouvidas estão pouco preocupadas e 10% nada preocupadas. A pesquisa também perguntou se o eleitor está preocupado com a possibilidade que novas greves interfiram no dia a dia da população. 47%, quase metade, estão muito preocupados. Já 26% se sentem razoavelmente preocupados.
13% das pessoas estão pouco preocupados e 14% não demonstraram nenhuma preocupação. E o que o brasileiro pensa sobre as privatizações? 37% dos entrevistados responderam que se preocupam muito. 13% disseram que estão razoavelmente preocupados, 16% se preocupam pouco e 34% não têm essa preocupação. Agora, o assunto é a confiança na urna eletrônica. 40% dos entrevistados se sentem muito preocupados. 18% estão razoavelmente. Pouco preocupado é o sentimento de 10% das pessoas. Já 32% dos entrevistados se consideram nada preocupados. A pesquisa encomendada pela Record TV foi realizada entre os dias 20 e 21 de julho. Foram ouvidas 2.000 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Bom, e a criação de um portal do INSS pode evitar longas filas para conseguir ter acesso ao serviço. Olha só como funciona. Quem tem que enfrentar fila, reclama. Fila grande demais, as pessoas passam 10 a 15 minutos para ser atendido para pegar uma senha. Para tentar evitar esse tipo de estresse, foi criado um portal chamado Meu INSS, onde os segurados podem ter informações pela internet sem ter que ir à agência. A intenção é que pelo portal seja possível tirar um extrato, consultar os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais e até requerer benefícios, como aposentadoria por tempo de serviço, por idade e auxílio maternidade. É possível acessar o Meu INSS pelo computador ou pelo smartphone. Além de preencher os dados pessoais, é preciso responder a algumas perguntas. Por isso, é bom ter a carteira de trabalho em mãos. Se errar mais de uma resposta, o sistema trava e só depois de 24 horas o usuário pode tentar novamente. Quem tiver dificuldades com o portal deve ir pessoalmente à agência, mas atenção! É preciso agendar horário pelo site ou pelo telefone 135. Se nós atingirmos uma gama de 80% dessas pessoas que têm a capacidade de acessar um computador, de fazer o seu cadastro, nós teremos uma agência muito mais adequada, com mais tranquilidade, para atender aqueles que têm a dificuldade. Hoje, com o atendimento presencial, são liberados 2 benefícios por dia. A expectativa é de que com esse atendimento virtual chegue até 8 benefícios. 11 milhões e meio de segurados já acessaram o INSS. Mas Eva, por exemplo, não conseguiu. Eu sou novata nessa área, mexendo nessa área agora, mas não consegui não, eu tive que vir aqui. Agora vamos falar sobre saúde. De acordo com estudos, a dor de cabeça atinge 80% da população brasileira e muitas pessoas recorrem à automedicação, que pode representar sim um risco para a saúde. A osteopatia vem sendo uma forma de aliviar essas dores sem causar prejuízos ao organismo. Veja na reportagem. A dor de cabeça é muito comum. Nas ruas de Campinas não é difícil encontrar quem convive com o problema. Vira e mexe, eu sinto dor de cabeça. Não sei o porquê. Dói muito aqui, assim, na face, aqui nessa região da cabeça. E aí eu fico esperando passar. Se não passa, eu tomo alguma coisa. Se não... Nas laterais, aqui na testa, em cima, às vezes dor na nuca também, né? E acho que é devido ao sol quente todo dia, o dia inteiro, né? Serviço pesado, acho que é devido a isso, né? Não sei. Uma pesquisa feita pela Academia Brasileira de Neurologia mostra que 81% dos brasileiros desconhecem a origem dos problemas e, por isso, tomam medicamentos sem necessidade. Lúcia tem enxaqueca e toma por dia 4 remédios para controlar as crises. Eu faço o tratamento com a amitriptilina, tomando 4 comprimidos à noite, para poder estar controlando ela, para poder não dar. Porque, na verdade, eu ficava com dor de cabeça, às vezes até 3 vezes na semana dava forte assim em mim. Depois da amitriptilina, eu controlei ela bem muito. Aí passa, às vezes dá um final de semana, sempre dá. Às vezes ela dói todos os dias, mas não é muito forte, já é bem controlado. A osteopatia é uma saída para quem quer se livrar das dores de cabeça sem o uso de remédios. Apenas com as mãos, o especialista libera os pontos de tensão, que na maioria das vezes são causados pelo estresse do dia a dia. A osteopatia, ela é, vamos dizer assim, um artesanato corporal. A gente vai identificar os bloqueios articulares, musculares e manualmente
a gente mobiliza as articulações, as fáscias bloqueadas, e aí a gente, é como se nós, vamos dizer assim, é como se nós liberássemos os nós corporais que estão gerando essa dificuldade vascular, esse bloqueio nervoso. Então a gente mobiliza através das mãos, nós liberamos manualmente os bloqueios articulares, musculares, muitas vezes relacionados aos órgãos. Então nós temos, manualmente, a gente tem técnicas de liberação, por exemplo, do fígado, da vesícula, do estômago, da musculatura cervical. Nós temos técnicas de abertura dos forames do crânio para escoamento da vascularização. Algumas dores, segundo o especialista, podem ter ligação com a postura diante do celular ou do computador. Dá para acreditar? Hoje em dia, a nossa cervical, ela não foi feita para ficar tanto tempo na posição estática, parada, em flexão. Então, o que acontece? A musculatura, ela entra em contração, mas ela não entra no relaxamento natural. Não é comum a musculatura cervical, musculatura superior do ombro, ficar por tanto tempo em contração sem relaxamento. Então, o que acontece? O músculo contrai, não relaxa, o sangue arterial não consegue trazer o oxigênio. E o sangue venoso não consegue levar embora o gás carbônico e os dejetos metabólicos, como o ácido lático. Então, o que acontece? Essa musculatura vai se irritando de tal forma que começa a gerar um desconforto praticamente constante, e quando isso irrita a questão nervosa, gera uma dor de cabeça até mesmo incapacitante, da pessoa ter que ir embora do trabalho, se ausentar por alguns dias, ou ter que tomar medicação praticamente constante. Bom, e para combater os efeitos do tempo seco, uma nova terapia tem feito sucesso. É a haloterapia, onde o sal é usado no tratamento. Uma sala de 15 metros quadrados com toneladas de sal. Nas paredes, no chão e até no teto, como se fosse uma caverna. O ambiente também remete a uma paisagem distante daqui, o deserto de sal na Bolívia. Só que mais confortável, com luzes cromáticas e música relaxante. Thaís se prepara. O paciente principal é o filho de 6 meses. Heitor abre um sorriso. Nem parece que dias antes ele estava com dificuldade para respirar. Ele não estava conseguindo dormir, todo congestionado, e na primeira sessão ele já teve uma noite tranquila. Durante a sessão ele expectora bastante. E aí, depois disso à noite, ele dormiu que nem um anjinho. Com 99% de pureza, o sal usado não tem iodo. Quando inalado, ele desentope as vias aéreas e o paciente respira melhor. Também tem ação anti-inflamatória. Já os íons negativos são considerados vitaminas do ar. Podem ser encontrados em cachoeiras, topos de montanhas e no vento. Diminuem o estresse e melhoram o bem-estar. A haloterapia trata principalmente doenças respiratórias. Algumas doenças de pele, dermatites e em alguns casos de estresse e ansiedade. A haloterapia surgiu há 2 séculos na Polônia. Um médico percebeu que mineradores das cavernas de sal tinham menos problemas respiratórios que o restante da população. Mas só na década de 90 é que começou a ser considerada terapia. No Brasil, ainda são poucas clínicas especializadas. Esta aqui em São Paulo existe há 1 ano. O tempo seco ajudou a aumentar o movimento em cerca de 40% no último mês. Isso vem uma cultura já criando uma cultura de terapias complementares para ajudar o tratamento convencional. A contraindicação é apenas para quem tem pressão alta e não faz acompanhamento médico. É importante lembrar que a haloterapia é um tratamento complementar, ou seja, o paciente precisa continuar a tomar os remédios indicados pelos especialistas em cada caso. E, por enquanto, ela só é oferecida em clínicas particulares. Interessante, né? Vamos falar de música agora? Agora você vai conhecer a maior orquestra de viola caipira do mundo, viu? O recorde foi registrado aqui no Brasil, olha só. A maior orquestra de viola caipira do mundo. Todos estes músicos tinham um objetivo: entrar para o Guinness, e conseguiram. O recorde mundial pertencia a Portugal com 250 violeiros, mas o festival em Uberlândia conseguiu reunir um número bem maior de músicos em um mesmo lugar. Foram 635.
por organizar e apresentar a maior orquestra de viola caipira do mundo, a cidade do Triângulo Mineiro entrou para o livro dos recordes. Os artistas de 94 cidades tocaram 8 músicas orientados por um telão no ginásio de esportes. Chico Lobo, violeiro há 40 anos e um dos mais conhecidos de Minas Gerais, é puro orgulho. Para ele, a presença no Guinness coloca a viola caipira em evidência no Brasil e no mundo. Se antes era olhado como um instrumento dos velhos, hoje ele ultrapassa o sertão, ultrapassa a faixa etária e é aprendida pelos jovens, chega nos grandes centros urbanos com muita força. O instrumento chegou ao Brasil no século XVI, trazido pelos portugueses, mas está mais atual do que nunca. Chico Lobo foi o primeiro a fazer um DVD de viola no país. No mês passado, o instrumento se tornou Patrimônio Imaterial de Minas Gerais pelo IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Não foi só a viola enquanto instrumento físico, mas o seu saber, o tocar, o fazer, toda essa cultura que envolve a viola. Bacana, né? Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Vamos falar também sobre cabelos, viu? Daqui a pouco eu falo sobre o assunto real do dia. Já pode pegar um recipiente com água porque você vai fazer um teste ao vivo comigo aqui com a hairstylist Jô Nascimento, que já está aqui nos nossos estúdios, ok? Se você mandou sua foto, sua selfie, fique de olho em alguns minutos. Vou mostrar pra você também. Se você ainda não mandou, então pode mandar no nosso WhatsApp sempre, né? Com o seu nome e cidade. 19971024854. Se tem alguma dúvida sobre cabelo, pode mandar também nesse número. A estrutura dos fios dos cabelos. E como descobrir aí qual o tratamento ideal para recuperar os fios, hein? A hairstylist Jô Nascimento vai estar aqui e responder as dúvidas ao vivo. Inclusive, você pode mandar as dúvidas no nosso WhatsApp, onde você pode mandar a sua selfie também. 19971024854, né? E eu falei do teste. Pois é um teste simples que você pode fazer na sua casa. A Jô vai nos ensinar também. Eu vou colocar aqui na tela daqui a pouco, depois do intervalo. Já pode pegar um recipiente com água. Aí você vai descobrir se o seu cabelo precisa de hidratação, de nutrição ou reconstrução. É bacana, né? Se você mandou sua foto, fique de olho, você pode aparecer agora aqui. Vamos para algumas participações. O Aurélio de São Domingos, do Azeitão, Maranhão. Super beijo para você. Ótima terça pro Elias, de Tapajipe, Minas Gerais. Beijão. Abraço para o Fábio, de Mangabeira, Ceará. Brasil inteiro ligado no RF com você. O Moisés, de Grão-Mogol, Minas Gerais. Beijão. O Emilica, de Novo Repartimento, Ceará. Super beijo pra você. O André, de Acauã, Piauí. Beijão pra você também, André. Essas são as primeiras participações. Pode fazer sua selfie, tem que ser assistindo o RF com você. Minutos, vamos para o assunto do dia. Gente, vamos falar sobre cabelo hoje. O TP tá ok, gente? Acho que não, porque nós temos tela aqui, né, agora para mostrar. Se o seu cabelo anda assim, você se reconhece? Pontas duplas. Ou então, ele está um pouco opaco, sem vida mesmo, sem brilho, mas você quer deixar o seu cabelo um cacheado com muito brilho, dessa forma. Que lindo esse cabelo, né? Ou então liso, tingido ou não, né? Mas lindo, com muita vida. É assim que você quer ter os seus fios? Então, gente, vem comigo, porque a hairstylist Jô Nascimento já está aqui ao vivo pra gente falar sobre isso e ajudar as pessoas a descobrirem se o cabelo está precisando de hidratação, nutrição ou reconstrução. Isso mesmo, Jô? Exatamente. Oi, Mari, sempre um prazer enorme vir aqui no prazer programa. É nosso. E é bem isso mesmo, gente. A dúvida sempre paira. O meu cabelo tá seco, o meu cabelo
cabelo nem sempre está só seco, meu cabelo está desnutrido, meu cabelo está desestruturado. Qual a diferença entre esses estados do fio, né? Se a gente conseguir identificar e conhecer bem a qualidade do meu cabelo, eu vou conseguir tratá-lo melhor. Então, esse é o objetivo, da gente identificar qual é a necessidade. Se eu descubro a necessidade, eu dou exatamente aquilo que o cabelo está precisando. Que de repente a pessoa está precisando de hidratação, ela vai lá e compra um creme de reconstrução e o cabelo vai continuar danificado. Exatamente, você não vai conseguir repor a matéria que o cabelo está precisando. Muito difícil nos dias de hoje, com tantos procedimentos químicos que a gente faz no cabelo, a gente tem um cabelo que está só desidratado. Geralmente um cabelo que está só desidratado, que está faltando água, é um cabelo mais saudável, aquele cabelo da jovenzinha, da criança, que nunca fez nada, não se expõe muito ao sol, então o cabelo tem aquela estrutura toda organizada. Na maioria das vezes, por exemplo, quando a gente vê uma imagem como essa, na maioria das vezes a gente vê que o cabelo praticamente perdeu toda a qualidade, já não tem movimento, já não tem brilho, já não tem nada. Tá opaco mesmo, como eu mostrei na foto ali. A opacidade do fio é um dos primeiros efeitos assim que a gente percebe. Um cabelo saudável é extremamente brilhante. Por quê? O que é o brilho no cabelo? É reflexo de luz numa superfície plana. Então, se eu tenho uma superfície plana, eu tenho brilho. Se eu não tenho superfície plana, eu não tenho brilho. Então, quando o cabelo está saudável, quem garante essa superfície plana são as cutículas. Aqueles desenhinhos que a gente vê em propaganda de shampoo, aquelas escaminhas que ficam, né, que formam a cobertura do cabelo, elas têm que estar intactas, como se fossem várias unhazinhas, umas sobrepostas às outras, e sim, aí reflete uma camada de brilho quando a luz bate. É por isso que os cabelos cacheados, a gente diz, o cabelo cacheado não tem brilho. Ele tem menos brilho, ele aparenta menos brilho porque essa superfície plana não acontece na extensão toda dele, porque ele se enrola. O mesmo cabelo que não mostra... Olha que cabelo lindo cacheado. Então, você vê, é um cabelo extremamente brilhante, mas não brilha como da foto anterior no cabelo liso. Brilha sim. Se eu fizer uma escova lisa nesse cabelo, a gente vai ver que ele está extremamente brilhante. É que como eu não tenho superfície plana, eu não tenho tanto reflexo de luz assim, mas aí a gente vê que é um cabelo cacheado e muito saudável. Você falou da escama, Jo, o fio, ele é estruturado como? 80% do fio tem queratina, é isso? Sim, até mais, Mari. Acho que mais de 90% do cabelo é constituído de queratina. O cabelo é queratina pura, em várias formas. Queratina também que a gente tem na unha, por exemplo, na pele, em várias partes do corpo. Sim, queratina é uma proteína. Então, quando você tem a queratina no fio, ela está de várias formas. Quando ela está lá no início, no folículo, quando está começando, a queratina tem uma forma. Conforme o cabelo vai crescendo, a queratina que vai ficando para a superfície vai mudando de forma e vai ganhando o formato de telha, como se fosse unhinhas. Então, a queratina que está na superfície, ela é essa queratina em forma de unha, de telhinha, de escamas, como se fosse escama de peixe, exatamente para fazer a proteção do fio. Essa cutícula, a função é proteger o fio. Ok. Bom, e eu falei de um teste, né, Jo? Sim. Na verdade é um teste simples. Sim, mas a gente já consegue ver. Tem que ter alguns cuidados, porque se o cabelo tiver algum produto químico, por exemplo, pode camuflar o resultado. Pode camuflar, né? Pode, mas é bacana porque dá para ser feito em casa e depois disso, dependendo do resultado, a pessoa tem um parâmetro para seguir o tratamento. Sim, sim. Lógico, você identifica as necessidades. Um profissional que trabalha com isso o tempo todo, só de olhar, às vezes até sem tocar no cabelo, já consegue identificar. Não precisa nem do teste, mas óbvio, lógico, né? o olho que está aqui na ponta dos dedos é o que melhor identifica. Mas se eu estou lá em casa sozinho, eu acho que o teste ajuda você a mais ou menos ir conhecendo do teu cabelo. E o dia a dia mesmo é que você identifica. Quando o meu cabelo está com falta de água, que é uma porcentagem muito pequena do fio que tem de água, a gente tem muito pouca água no fio, mas essa água é importante, porque a água é que dá o aspecto e a textura de cabelo molinho, gostosinho, macio. Quando eu toco num cabelo que está hidratado, que está com a água necessária, eu tenho o toque gostoso no cabelo. E quando esse cabelo está sem essa água, a primeira coisa que eu sinto é o ressecamento.
Fica duro, né? Fica sem mais duro. movimento. Esse é o primeiro efeito que eu sinto no cabelo. Aí, como ele está mais seco, a água não está lá dentro, essas cutículas, por também problema da umidade do ar, tem uma série de fatores que interferem. Essas escaminhas acabam abrindo e quando elas estão abertas, elas dão uma aspereza para o fio. Então, tentar manter essas cutículas o mais fechado possível, que é o papel dos condicionadores, das máscaras, é quando a gente consegue ter o cabelo com mais brilho e mais protegido. Bom, recentemente estamos passando por um período seco, né? Umidade do ar relativa. Para cabelo é pior que o verão. Não ajeita, né? Não, Pode fazer escova, faz a chapinha para alinhar, mas no outro dia tá terrível, não se ajeita, né? Muito ressecamento. Muito. Essa água que geralmente já se perde com facilidade, porque por conta dos procedimentos também, do dia a dia, a água que a gente lava o cabelo é uma água de excelente qualidade para a saúde, porém para o cabelo não é o ideal. O ideal é que a gente morasse todo mundo no sítio, lavasse com água de poço. Esse seria o mundo ideal, né? Sem cloro, sem nada. Ou comprasse garrafas de água mineral, lavasse com água mineral, mas isso não é a realidade, não é o dia a dia. Mas essa água também acaba alterando essa estrutura do fio e é por isso que a gente tem que fazer uso dos produtos que imitam a natureza. No caso, os condicionadores. Não nasceram porque sim. Os condicionadores fazem o papel dessa secreção que a gente libera no couro cabeludo o tempo todo. Que essa secreção, que dá essa certa oleosidade, deveria ser suficiente para lubrificar o fio todo. Mas como isso não acontece, a gente tem que usar os condicionadores. Bacana. Temos uma pergunta aqui da Cristina de Barrinha. Ela gostaria de saber quantas vezes ela deve lavar os cabelos na semana, se existe alguma regrinha. E daqui a pouco vamos fazer o teste com os telespectadores, Jô. Olha, não tem uma periodicidade para se lavar cabelo. Você lava quantas vezes você sentir necessidade. Claro, não precisa lavar 3 vezes ao dia, né? Não é como as mãos, que toda hora você tem que lavar. Mas se precisar lavar todos os dias ou após fazer atividade física, pode lavar sem problema. Eu costumo dizer que a água não faz mal para o cabelo. O que pode trazer dano para o cabelo é talvez um shampoo que você escolheu que seja um pouco agressivo, com bases lavantes muito fortes. Água quente. Na verdade, água muito... Agora é outro problema seríssimo do inverno, é a água quente, que a gente exagera, né? Sim. É complicado, porque veja, toma banho frio. Enquanto não sair a fumacinha, a gente não sossega, né? E se você fizer o teste de lavar o cabelo separado do banho, que é o que eu aconselho... Sim. Lavar o cabelo separado do banho, você vai ver que na cabeça você suporta uma água bem menos quente. No corpo é que é ruim, mas na cabeça tá é bem gostoso você ter uma água não tão quente. Tanto que a hora que você tá tomando banho, aquela água que você passa a lavar o cabelo, você fala, ai, tá quente, né? Ah, mas eu não vou diminuir. E continua. E essa água vai fazer muito mal para o fio e principalmente para o couro cabeludo. E principalmente para quem tem luzes também. Acabou de chegar uma pergunta aqui. Estou com luzes no cabelo e ele está muito ressecado. O que eu posso fazer? O procedimento das mechas, na verdade, não importa quanto você trabalhou, já é um procedimento que traz agressividade para o fio. Por quê? Por mais que você proteja o cabelo na hora do clareamento, você está mudando muito a natureza desse fio. Durante esse processo já acontecem perdas de matéria, de água, das proteínas, então ele fica um cabelinho com um pouco de deficiência. Só que depois isso você consegue reverter com os produtos, né? Então um cabelo com mecha precisa ser tratado de uma maneira específica, produtos específicos e principalmente os reconstrutores. Ok, vamos então agora para a tela, pode colocar o teste. Você pegou o recipiente com água, então você pode fazer aí com um pedacinho do seu fio, né? Não precisa arrancar vários fios, não, um fiozinho, viu, gente? só. Um fiozinho basta. Você coloca lá, deixa pelo menos 5 minutos para ver o resultado. É isso, né, Jô? Isso. Se ele boiar, ficar ali em cima, sim. Ele tá precisa de hidratação e está saudável, sim, bacana. Ele está mais saudável. À medida que ele vai afundando, é o quanto ele está... Vamos imaginar que o cabelo seja um asfalto e esse asfalto está cheio de buracos, né? Passou muitos carros, as pedrinhas saíram e ficou cheio de buraco. Quando eu jogo água, essa água vai encher esses buracos e ele vai ficar pesado, ele vai afundar. Então você imagina que o seu cabelo é exatamente assim. Quando ele está com pouquinhos buracos, ele não vai afundar. Quanto mais buracos ele tiver, vai entrando água, vai pesando. É como se nós caíssemos num lago e engolíssemos muita água, vamos ficar pesado e vamos afundar. Sim. Com o cabelo, nesse teste você consegue identificar o quanto de danos internos ele tem. Você não vai identificar qual dano, mas você identifica danos sim. E obviamente, se ele afundou mesmo, é porque ele está precisando de reconstrução.
Tá grave a situação. Tá grave. Às vezes daí precisa da vitamina T, a tesoura. Em último caso a gente vai de vitamina T, ou às vezes é a solução, né, gente? Porque muda o look, já fica mais bonito, já faz uma transformação e aí é legal. E depois do intervalo, inclusive, se você for fazer o teste aí, vai identificar se está precisando de hidratação, nutrição ou então reconstrução. Então a gente criou um cronograma simples, mas lógico, sempre tem que ter a ajuda de um profissional. Porque de repente a pessoa fez por vários dias a hidratação, ela não precisa mais de hidratação, precisa passar para uma reconstrução. Exatamente. Né? Então precisa ter ajuda realmente do profissional, mas para a pessoa pelo menos ter uma noção do que ela deve comprar, né? E principalmente as pessoas começarem a prestar atenção no seu cabelo, no comportamento, se autoconhecer. Conhecendo melhor, eu consigo identificar não só do cabelo, né, gente? Da saúde, da pele e tudo mais. A gente prestar um pouquinho mais de atenção, porque o corpo fala com a gente o dia inteiro. A gente é que não ouve ele. Jô, tem uma pergunta aqui, a Joana, de São José do Divino, Piauí. Ela diz que ela tem as pontinhas danificadas, né? E corta, mas sempre demora pra crescer. Acho que é um problema de muitas mulheres. De repente, falta alguma vitamina no corpo de quem tem essa dificuldade realmente? Olha, o fio de cabelo, ele já é determinado que ele cresce de 1 a 1,5 centímetros por mês. Não adianta produtos milagrosos, que ele não vai crescer 5 centímetros no mês. É no máximo 1,5 centímetros e varia de acordo com a espessura, com a genética, enfim. O que eu posso fazer é identificar se ele está crescendo menos do que isso e garantir esse crescimento máximo de 1,5 centímetros. Gente, 1,5 centímetros por mês é muito, são 18 centímetros no ano. Não cresce mais que isso. Não. É o máximo. Nem shampoo de cavalo, nem shampoo de não sei. Bom, tem umas coisas loucas aí no mercado que assusta até. Mas não vai crescer mais rápido que isso. É geneticamente definido. Agora, um cabelo que poderia crescer 1,5 centímetros, às vezes ele não está crescendo isso. Por deficiências de nutrientes, por problemas hormonais, por dietas às vezes malucas, por mudanças na alimentação, mesmo que você mudou para mais saudável, naquele período em que está acontecendo a transformação, o cabelo fica um pouco perdido e uma série de outros fatores que o seu dermato pode ajudar você a identificar, que é muito importante, né? Principalmente e geralmente quando você está com desacelera esse crescimento, acontece uma queda, o couro cabeludo já não fica tão saudável, você começa a perceber, então é um quadro todo, né? E se você prestar atenção, como eu estou convidando todo mundo a prestar atenção, um pouquinho mais em si, você vai ver que outros lugares no corpo também não estão bem. A pele não está legal, a unha não está legal. Os principais comunicadores, assim, que estão mais exteriorizados é cabelo, pele e unha. Eles falam com a gente o tempo todo e se a gente prestar atenção, a gente identifica até problemas sérios de saúde. Ou seja, tem que consultar um especialista. Sim. Né? Bom, olha, bom dia, quero saber, tenho cabelos cacheados, o que posso fazer para dar brilho para os cabelos cacheados, como nós mostramos naquela foto, né? O cabelo cacheado é um cabelo bem específico, né? Ele tem necessidades específicas por ser cacheado e por já ter uma porosidade, por já manter essas cutículas mais abertas por mais tempo. Então, já é o grande desafio manter essas cutículas sempre fechadas. Por isso que um cabelo cacheado precisa, palavra de ordem, ter um leave-in. Sempre ter um condicionador que pode ficar no cabelo, que o leave-in nada mais é que isso. O leave-in é um condicionador, só que com os componentes que podem ficar no cabelo, que não vão oxidar com o tempo, com o sol, com o calor, com o ar-condicionado. Se eu deixar, por exemplo, o condicionador normal, não é um produto feito para ficar no cabelo. Então, eu posso trazer danos com o passar do tempo. Então, o leave-in, que são os produtos sem enxágue, CPP, creme de pentear, tem vários nomes, É obrigatório. Né? É obrigatório para o cabelo cacheado. Ele necessita. Precisa de algo mais. Então, isso você já garante. E evitar mesmo a água quente, que aí para o cacho é pior ainda. Bom, daqui a pouco vamos tirar mais dúvidas, tem muitas dúvidas chegando. Sim. E vamos mostrar para vocês também, fez o teste? Vamos mostrar um cronograma de tratamento. Estamos aqui com a hairstylist Jô Nascimento, sempre sucesso. Jô, quantas perguntas chegando, que viu? Bom. Vamos ver se a gente consegue responder, né, Mari? Né? A maioria querendo saber sobre questão de brilho, como dar brilho para os cabelos. Você fez o teste aí na sua casa? Pedi para você fazer, né? Coloca o teste de novo para quem tá chegando agora, porque nós vamos mostrar, olha só, gente, pega um fio de cabelo, coloca no recipiente, deixa lá 5 minutinhos. Se ele boiar, ele precisa de hidratação.
Se ele afundar um pouco, tá precisando de nutrição. Agora, se afundar totalmente, talvez precise da vitamina T, da tesoura, começar né? de lá de dentro para fora. E para ficar mais fácil também, Jô, explica um negócio para mim. Sim. O cabelo que precisa de hidratação, você tocando nele, o que você sente? Você sente um toque, é o que a gente costuma falar, meu cabelo tá seco. Quando você toca, ele não tá macio, ele não tá molinho, gostosinho. Aí você nota que ele tá precisando de água, ele tá com sede. Nutrição. Quando já está faltando um pouco mais de nutrientes, a gente está pensando nas camadas um pouquinho mais profundas, esse cabelo, além de ter o toque seco, ele é um cabelo que normalmente não tem brilho, porque essa cutícula realmente já está aberta, e ele não tem balanço. É aquele cabelo assim, nossa, mas meu cabelo parece que não tem movimento, eu faço corte e não vejo. Então, um cabelo sem balanço é uma dica para nutrição. E reconstrução? Aí UTI, né? Bom, a reconstrução é assim, o cabelo já não tem brilho, já não tem balanço, tem aspecto duro e tem toque duro, tem ponta dupla. E realmente a gente brinca, né? Parece uma vassoura, mas parece mesmo, porque da superfície, da hora que você vê lá do couro cabeludo até chegar nas pontas, ele vai abrindo, né? Então ele é o cabelo que está sempre com mais volume na ponta e sem controle nenhum. Tudo que você faz nele não vai durar. Você pode fazer um babyliss, você pode fazer uma chapinha, não vai durar meia hora. Bom, se você fez o teste, então vamos para o cronograma. Pode colocar na tela? Lógico, gente, você precisa também de uma ajuda de um profissional. A gente sempre deixa isso aqui muito claro, né? Sim. Mas tira uma foto aí da tela da sua TV, porque pode ajudar você nos primeiros passos para recuperar os fios em casa. Então pode colocar a primeira tela, já está aqui. Olha aí, ó. Para cabelos muito danificados, quando ele afundou lá no recipiente que você fez em casa o teste. Aí você precisa, olha aí, ó, tem a primeira, segunda, terceira e quarta semana. Legal. Se você está com esse problema, então tira uma foto da tela, vai te ajudar e você vai seguindo isso. Olha, na primeira semana você faz hidratação num dia que você for lavar, depois você faz uma nutrição e depois, por último, a reconstrução. Eu até inverteria aí. Se ele já está tão danificado, eu começaria pela reconstrução. Mesmo que ela não vai te dar o cabelo mais gostoso, mais molinho, porque desses 3 tratamentos, quem dá o cabelo que a gente ama é a hidratação. É a hidratação. Por isso que as pessoas ficam tão presas à hidratação. Só que não adianta colocar água no fio se ele não tem estrutura para segurar essa água. Primeira vez que eu lavar, eu vou perder o tratamento, vai ralo abaixo. Então eu começaria de dentro para fora, que seria a reconstrução. Faria uma reconstrução, não vou ter cabelo molinho ainda. Depois eu parto para nutrição, então eu vou colocando matéria dentro do fio para quando eu chegar na água a estrutura já está legal para segurar essa água. Não vai sair tão fácil. Tá bacana do jeito que tá. Eu só nessa primeira semana inverteria. Começaria pela reconstrução, consciente de que não vou ter o cabelo molinho ainda. Bacana. Daí tem o cronograma, gente, da segunda, terceira e quarta semana. Tiraram foto? Acho que sim, né? Então pode ir para o próximo cronograma. Que é o cabelo danificado só. Que é o cabelo danificado, né? Pouco danificado, vamos tratar dessa forma. Sim, ou seja, se o cabelo boiou. Isso. Ficou lá em cima, e na aí superfície. Vocês vão ver que nesse cronograma a reconstrução aparece lá no final. E às vezes você não vai nem precisar dela. Só na semana, porque daí já vai estar bom, né? O toque. Você vai fazer mesmo essa reconstrução por um desencargo de consciência, mas você não vai precisar, porque quando a gente também dá nutrientes além do que o cabelo precisa, ele não reage bem. Ele costuma reagir enrijecendo. Então, se eu pegar um cabelo extremamente saudável e fizer uma reconstrução, nossa, mas é o tratamento mais power. Vai ficar legal. É power para aquele cabelo que precisa. Mas se o cabelo estiver saudável e eu pôr essa sobrecarga de nutrientes, ele vai enrijecer. Boa dica, então. Aí eu não vou ter um bom resultado. Geralmente, quando o cabelo está saudável, hidratação apenas. Mas tem que ser feita realmente, né? Hoje em dia, o mercado da beleza está muito desenvolvido. Dificilmente um produto de tratamento tem só hidratantes. Ele geralmente já traz nutrientes, nutritivos e hidratantes. Bacana. Temos mais uma tela. Vamos lá, pode tirar foto, viu, gente? Para ficar mais fácil de cuidar em casa.
Agora sim, para cabelos extremamente saudáveis também, olha, a reconstrução fica para o final, só que nem sempre precisa. é legal necessário. Você fazer, porque hoje mesmo os cabelos extremamente saudáveis, difícil você ter um cabelo hoje de adulto que não sofreu nenhum tipo de procedimento químico. Ou tem uma coloração, ou tem um contorno iluminado, ou tem umas mechas, ou tem algum serviço de alisamento. Então essa reconstrução é sempre bem-vinda, mas não tem que ser com tanta frequência assim. Jô, muitas perguntas chegaram, nosso tempo está quase encerrando. E tem homens perguntando sobre caspa. É um problema muito recorrente agora no inverno, Mari, porque uma que a gente já falou, água quente, né? E o que é a caspa? A caspa, ela é um excesso de pele que chega na superfície. O nosso couro cabeludo habitam fungos, isso faz parte na pele, isso é bom, é saudável, e esses fungos vivem felizes em harmonia com aquela quantidade de células mortas que chegam na superfície. Ok, se alimentam disso e fica tudo lindo. Só que no inverno, quando eu uso água quente, eu acabo acelerando esse processo e mais células mortas chegam à superfície. O que vai acontecer? Se eu tiver mais comida, vai aumentar a colônia dos fungos. Vou ter mais fungos e acaba acontecendo o episódio da caspa. Sim. Falando assim muito simplificadamente, mas caspa é daí que vem. Então, excesso de pele morta. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso provocar o excesso dessas peles mortas. E a água quente é um fator. Por isso que no inverno aumenta a incidência de caspa. Então, já diminuindo a temperatura da água é legal. Aí identifico, tem produtos que são específicos, que trazem elementos que vão brigar, vão equilibrar essa flora toda, vai deixar tudo bonitinho de novo, e se eu não provocar, de novo não vai ter. Não é só isso que provoca a caspa, tem problemas de emocional também que pode provocar. É chegar células mortas em maior quantidade na superfície, já vai desencadear. Tem tantos produtos no mercado, de repente faz o teste, se não der certo também, consulta o dermatologista, que é o mais ideal, o mais indicado sempre. Às vezes o problema está só nessa água quente aí. Se eu diminuir, eu já vou perceber que vai sumir. Se eu vejo que não, aí obviamente procurar um dermatologista, que é a melhor opção. Bacana, Jô. Mais uma vez não consegui responder todas as perguntas, viu? Acho que vai ser impossível responder de uma vez só. Programa de um dia inteiro. Não é mesmo? Mas quem tiver a dúvida, quer perguntar para Jô Nascimento, olha aí, no Facebook você procura lá, Espaço Jô Nascimento. E tem também no Instagram. Adiciona a Jô das super dicas lá para vocês que querem manter os cabelos saudáveis. No Instagram está @espaco.jonascimento. Vai lá, segue a Jô. Obrigada. Bacana, muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. Legal, adoro vir. E eu preciso resolver, sabe o quê, Jô? Sabe o quê? Frizz. É outro assunto que dá uma pauta. Dá uma pauta, dá uma né? pauta. No RF com você exibiu uma série de reportagens sobre os avós. A reportagem de ontem, inclusive, foi linda, né? Que tem o dia comemorado, o Dia dos Avós, na próxima quinta-feira. A Rede Família exibiu uma campanha sobre o assunto na programação. E no segundo episódio, você vai ver que mesmo sem um número oficial, o crack é considerado uma das principais causas pela perda da guarda de filhos. E na linha dos responsáveis, geralmente a justiça escolhe os avós para ficarem aí com os netos. Uma mudança de vida para quem já se preparava para a aposentadoria. 13h30 da tarde. Kátia acabou de voltar do trabalho e já troca a fralda do Gabriel. Ela deixa o garoto sempre arrumado, mesmo que seja só para ficar em casa mesmo. Nossa, que delícia! Mas nem dá tempo de respirar. 10 minutos depois, ela corre para a porta de casa, à espera da van escolar que traz a Isabela. Um abraço gostoso depois da escola. Ai, que menina pesada, linda. E na hora do almoço, o que tinha? Arroz, feijão, carne. O que mais? Salada. 4 horas da tarde, o ex-marido aparece em casa e também entra na dança. Todos os dias, a tarefa dele é buscar Gabriela, que ainda nem fez 2 anos. Lá vem eles. As tarefas são de pai e mãe, mas eles são avós dessas 3 crianças. Ela chama de mãe, de avó? Mãe. De mãe. De mãe. Mas ela sabe quem é a mãe dela. Então essa aqui é avó ou é mãe? A mãe. É mãe. E é vó também. É mãe, vó, avó, mãe. Agora a família está reunida. Na casa simples, no ABC Paulista, a trabalheira não tem fim. Mamadeira para o mais novo,
atenção para as meninas. A Gabriela mais bravinha, a Isabela cheia de energia para falar e brincar. E esse aqui, quem que é esse? Tigrão. A Kátia, com 52 anos, e o Cláudio, aos 54, achavam que a vida de avô ia ser diferente. Receber os netinhos às vezes para mimar e passear. Mas nos últimos 5 anos, eles descobriram que teriam que ser pais e avós ao mesmo tempo. Quando a gente é só avô, a gente, em vez de dar um tapa, vai lá e dá um pirulito. Agora, com elas 3... Tem que educar também. Tem que educar, isso que é o principal. Colocar limite. É limite para tudo, né? A filha mais velha do casal, Cláudia, hoje com 31 anos, trava uma longa batalha contra o crack. Ela é a mãe de Isabela, Gabriela e Gabriel, mas não consegue criar os filhos. Sobrou tudo para a avó. Eu internei numa clínica, ela não ficou porque ela não admite que ela é viciada. Eu coloquei em psicólogo, ela não ia. Kátia e Cláudio tiveram 2 filhas. A mais nova tem emprego, casa e uma família feliz. Mas a Cláudia, desde cedo, mostrou que ia dar trabalho. Nas 3 vezes em que engravidou, já estava nas ruas. A dor dela não tá aqui, de não ver os filhos crescer. Mas eu tenho mais. A Kátia tem força para cuidar dos netos e procura manter o bom humor com as crianças. Mamãe. Olha lá, ó, o que está escrito? Uma ótima terça-feira, educadoras Valéria e Bruna. Ela se emociona quando conta sobre as visitas à filha, que vive numa comunidade pobre, cercada por outros dependentes químicos. Fico até sem palavras para falar com você. É emoção, né? Assim, de uma tristeza, na verdade, né? O casal não perde a esperança de recuperar a filha, tanto que o nome dela continua na entrada de um dos quartos. Mas os dois sabem que, por enquanto, o melhor caminho para Isabela, Gabriela e Gabriel é viver assim, sob os cuidados dos avós. Vem cá, mamãe. Essa advogada especializada em direito da família diz que é cada vez mais comum crianças sob responsabilidade dos avós. Ela recomenda que eles deixem tudo formalizado no papel para evitar confusão. Por quê? Porque ele não vai poder tomar medidas, não vai poder tomar decisões com relação ao menor, porque ele não detém de direito, né, perante o Estado, a guarda efetiva da criança. Ela se desdobra em muitas funções. Acompanhar o garoto cheio de energia sobre 2 rodas. Depois tem que arrumar a casa, enquanto ajuda a Beatriz com a lição e as primeiras leituras. Tá lindo seu caderno, Bia, olha, que orgulho, né? Fora a comida, a roupa, é tudo com ela. Cuido e curto também. Aprendo muito. São lindos demais. O pai das crianças, filho de Dona Lídia, está preso. E a mãe dos 2 é usuária de drogas. Durante alguns anos, Beatriz e Emanuel moraram com ela, mas logo ficou claro que a mãe não conseguiria criar os 2. Se ele titular, ia pegar eles, porque a mãe não tinha condições. Do jeito que a mãe estava, não tinha condições nenhuma. Os pequenos olham as fotos e, curiosamente, chamam pai e mãe pelo nome próprio. Flavinho. Quem é o Flavinho? Pai. Para eles não existe papai e mamãe, mas apenas a vovó Lídia. Humilde, é um pouquinho que a gente falta muita coisa ainda pra gente, que não temos guarda-roupa, falta muita coisa, mas amor aqui tem bastante. Isso é o mais importante. O mais importante. Amor de vó? Amor de vó, de mãe, de pai, eu faço o papel de tudo. Viúva, ela ganhou a guarda provisória das crianças em 2013. Mas pode fazer isso? Não pode, Manu. Corta um bem bonitinho pra esse tio ali, ó. Ah, mas você tá rasgando à toa, filho. Limite e carinho, afeto e boa orientação. Tudo junto e ao mesmo tempo. Isso aqui que tem as historinhas bonitas, né, Bia? E lá vai Dona Lídia, correndo para dar conta desses 2. Parabéns, a senhora é uma super avó, um símbolo do amor de tantas outras avós por esse Brasil afora.
De arrepiar, né? Super mãe, super avó, super tudo. Amanhã mais uma reportagem incrível dessa série. Você mandou sua selfie? Então fica de olho, vai aparecer agora aqui. Um beijo pra Maria Eduarda, sua linda de Catolé do Rocha, Paraíba. Beijão. A Neide, lá do Mato Grosso, super beijo pra você também. Alfredo, de Sergipe, beijão, Alfredo, acompanhando o RF com você. Graciete, lá de Tocantins, super beijo, ótima terça-feira. Ótimo dia pro Edmilson, lá de Minas Gerais, o mineiro, acompanhando o RF com você. O Gleison, de Goiás, beijão também. Elaine, lá de Rondônia, super beijo. Heloísa e Rodrigo, do Paraná, beijão. Marcos, aqui do interior de São Paulo, Valinhos, beijão, ótima terça. Ana Luísa e Melissa, dando um abraço gostoso aí. Do interior de São Paulo também, Campina do Monte Alegre. Admilson, Mato Grosso do Sul, super beijo pro senhor. O Josias, lá do Pará. Ótimo dia para Cleide, Ceará. Quantas participações, quanto carinho que eu recebo, eu amo. A Branca, lá de Santa Catarina. Friburgo, beijão. O José Mineiro, beijão para você também. Essas são as participações dessa terça-feira. Quanto amor que eu recebo, né? Super beijo. Eu volto amanhã, se Deus quiser.